Olá, como estão? Espero que bem. Olha só, vamos falar sobre algo legal aqui, que é quadrinho e cinema, porque hoje finalmente chegou o meu quadrinho de A Turma do Arrepio. Eu disse que iria comprar este gibi, porque aqui mesmo, neste canal, há 3 anos, eu mostrei algumas edições da Turma do Arrepio. No caso, mostrei essa coleção aqui, da editora As Américas, e eu mencionei, né, porque alguém não republicaria esse material, seria interessante na forma de antologia. Eu creio que teria um público cativo interessado nesse material. Então, quando a Comic Zone colocou à venda, eu me senti meio que com obrigação até moral de comprar, já que eu tinha dado essa sugestão. Mas depois eu volto a essa edição, que aliás está linda, porque também tem um vídeo aqui um pouco mais antigo, onde eu falo sobre os Trapalhões, cara. Eu tenho alguns gibis dos Trapalhões, esse aqui é um almanac, e essas figurinhas, esse personagem, eles têm um nome para isso, para esse formato, né? Quem faz o design dos personagens, quem criou isso aqui, quem deu essa concepção, foi o César Sandoval, que também é autor e criador aí da Turma do Arrepio. Antigamente, antes do César Sandoval, os gibis de Os Trapalhões, eles tentavam emular as feições mais caricatas dos personagens. Eles realmente eram adultos, era uma coisa bem esquisita. Então quem deu essa forma mais infantil, mais fofinha aos Trapalhões foi o César Sandoval, cara. E daí pra frente foi um sucesso de vendas, inclusive com as graphic trapas. Existia aquela moda, né, das graphic novel, aí veio o César Sandoval com a editora Abril e as suas graphic trapa, geralmente com sátiras ao cinema, tipo Diana Jones, Didi Cop, um trapa-tira da pesada, e saíram inclusive edições especiais com formato grande, muito parecido com o formato americano. Antes de voltar à Turma do Arrepio, aqui tem para você entender a dimensão do que já foi o quadrinho nacional, cara. Não só o quadrinho nacional, mas produções culturais nacionais. Aqui eu tenho um anúncio de Os Trapalhões na Terra dos Monstros, olha só. E eu fui ao cinema assistir esse filme. Sessão lotada, eu sentei no corredor para poder assistir aos Trapalhões na Terra dos Monstros. Uma produção totalmente da Renata Aragão Produções, sem grana pública. Na verdade, o Renato Aragão, em razão da grande bilheteria de seus filmes, ele tinha que repassar parte dessa bilheteria ao governo federal, que com esses recursos financiava porcarias, né? Aquele tipo de filme ultramoderninho, como por exemplo o cinema do Glauber Rocha, por exemplo. O cinema do Glauber Rocha, que é uma bosta, ele era patrocinado com dinheiro de bilheteria de filmes dos Trapalhões. Isso é um exemplo. O último filme que eu vi com os Trapalhões foi Uma Escola Muito Atrapalhada. Acho que é esse o título. Se eu estiver errado, eu sempre corrijo aqui com a legenda. É um filme protagonizado pelo Supla e pela Angélica. O Zacarias já estava ali muito magro, sendo definhado em razão da AIDS, e ele está bem esquisito no filme. E eu sentei novamente no corredor, para o cara pegar uma vaga, uma cadeira, uma poltrona no cinema. Na minha cidade, que era muito pequena, nós tínhamos 2 cinemas, era o Cine Grand Hotel e o Cine Maciel. Então, para você conseguir um assento, você tem que chegar muito cedo, bem antes do início ali da sessão, guardar lugar, aquela coisa toda. E se você chegasse um pouquinho atrasado, em cima da hora, você iria sentar no chão, cara. Então, uma escola muito atrapalhada, eu também vi sentado no corredor. Tamanho era o sucesso dos Trapalhões e tamanho era o sucesso dos filmes que eram realizados, por exemplo, pela Renata Aragão Produções Artísticas. Eu acho que era esse o nome. Inclusive, onde hoje funciona boa parte da Record, pertencia ao Renato Aragão. Muita gente gosta de apedrejar o Renato Aragão. Ele era fominha, ele é muito dominador. Cara, se ele não fosse fominha, centralizador, ele não estaria vivendo como ele vive hoje na velhice. Talvez ele estivesse na miséria. Por exemplo, onde a seleção brasileira treina hoje, já pertenceu ao Renato Aragão. Se não me engano, ele comprou da família Guiller, que era dona do Copacabana Palace, e depois vendeu
a CBF. Acho que é a CBF que compra, né? Se a Leão da Seleção Brasileira treina, para você ver o poder que o Renato Aragão possuía. Os filmes, para a época, eram muito bem produzidos, em termos técnicos ali e de equipamento, porque o Renato Aragão investia muito. Tem muita gente que gosta, né, de apedrejar o cara, porque ele é sacana, porque ele é boçal, porque ele não deu a atenção que ele deveria ter dado aos amigos. Cara, eu vi uma entrevista uma vez com Dedé Santana. Então Dedé Santana disse o seguinte, ele foi muito sincero. Ele, olha, eu namorava com capas de revista. Eu trocava de carro todo mês. Eu tinha uma vida de playboy. O Renato não. O Renato era de casa para o trabalho, do trabalho para a casa. Teve um primeiro casamento duradouro, depois entrou em um segundo casamento também muito duradouro, que é o casamento dele se encontra hoje. E ele não ficava por aí aloprando com capas de revista, né, supermodelos e com carrões. O negócio dele era produzir, escrever, ele escrevia muito, junto com o Arnaud, que escrevia muito junto com ele. Eles eram muito amigos, o Renato Aragão e o Arnaud. O Arnaud teve uma influência muito grande na TV brasileira, pouca gente sabe disso, junto com o Chico Anísio, com o Renato Aragão, porque ele ficava mais nos bastidores. Ele aparecia, às vezes, fazia ali uma participação em uma novela, em uma esquete humorística, mas ele era uma mente que formatava as produções televisivas, escrevendo junto com caras como Chico Anísio e Renato Aragão, que iria ser exibido nas TVs e no cinema. Então, isso é só uma curiosidade sobre o poder do cinema que nós tínhamos, o poder dos filmes, né? Renato Aragão, não apenas Renato Aragão. Eu fui ao cinema também assistir, cara, A Lua de Cristal, com Xuxa e Sérgio Malandro. E, para variar, sentei no chão. Tive que sentar no chão novamente, porque as salas já estavam lotadas. Muita gente, pô, tu só sentava no chão. É que eu não tinha paciência para chegar muito cedo, guardar lugar, aquela coisa toda. Eu chegava para ver o filme, no horário do filme, próximo ao horário do filme. Então sobrava o chão para sentar. E os corredores ficavam ali entupidos de gente. Isso dava muita bilheteria, gente. Então, quando eu falei há algum tempo aqui em um vídeo anterior sobre quadrinhos de Os Trapalhões, eu mencionei que também poderiam fazer uma republicação, por exemplo, de uma mini coleção de encadernados, gibis em formatinho mesmo, mas com encadernação um pouco mais bacana, tipo o Grande Almanac Disney da Culturama, e teria um público cativo também para adquirir isso, porque era muito gostoso, é muito bacana, a gente vive com esse saudosismo, a gente quer resgatar. Agora o problema, eu acho, no caso de Os Trapalhões, é porque envolve muito direito, da editora Abril, talvez da emissora também, da TV Globo, dos familiares dos Trapalhões que já morreram e dos Trapalhões que estão vivos. E parece que o Renato Aragão, nesse ponto, ele é muito difícil de se conversar. Ele não quer mais saber de muito lero-lero, de muita conversa. Ele está muito velho, é octogenário, quase nonagenário. Ele só quer morrer em paz, né? Então ele não tem mais saco para muito papo. Então talvez por uma questão de direitos autorais seria muito difícil relançar esse material de Os Trapalhões pós César Sandoval. E é bem curioso, cara, isso com César Sandoval e Os Trapalhões, porque, como eu falei, era uma coisa ruim. O gibi dos Trapalhões era uma coisa ruim. Eu me recordo que meu irmão comprava alguns títulos. Eu não gostava de ler, eu só gostei de ler quando começou a aparecer com esse formato aqui mais redondinho e mais fofinho. E foi por acaso, o César Sandoval encontrou o Renato Aragão em uma sala de aeroporto. Eles estavam esperando um voo e o César Sandoval trabalhava com publicidade. Então chegou para o Renato Aragão e, porra, Renato Aragão, encostou ali nele e fez: você tá perdendo dinheiro, tem uma proposta legal para você. Aí o Renato: tá bom, vamos lá, diga enquanto o avião, estou aqui esperando o meu voo, né? O avião não chega, né? Então ele falou: olha, seu gibi funciona dessa forma, o gibi dos Trapalhões, isso não é vendável, isso não é atrativo para a criançada. Vocês não estão sabendo fazer. Eu posso apresentar uma coisa melhor. Me dá um prazo, tantos dias. E foi lá e apresentou. E eles se apaixonaram, os Trapalhões, por aquilo que foi apresentado e tancaram, né, como se diz hoje em dia, o projeto César Sandoval. E tivemos essa maravilha que foi Os Trapalhões. Pena que eu acho que nunca haverá realmente republicação de uma antologia disso aqui. Mas enfim, né? Foi bom aqui falar sobre cinema, infância, essa coisa toda. Cara, essa edição tá linda. Vamos à Turma do Arrepio. Se deleitar com a Turma do Arrepio. No caso aqui se trata de uma seleção do que os editores, o editor, considerou as melhores histórias da Turma do Arrepio.
Foi muito bom desfrutar dessas histórias em tamanho grande, cara, com uma arte muito bem impressa, papel couché. O papel sendo bom já é 90% do caminho para você ter uma boa impressão. Aliás, esse era o problema da Abril, né? A Abril nos dava um formatinho em papel jornal, não era nem o papel Pisa Bright, que se diz hoje em dia. Era o papel jornal mesmo, cara. Aí ficava horrível, ele novo já era horrível, depois de um tempo ficava pior ainda, quebradiço, amarelo, muitos erros de cores, impressão pífia, horripilante, cara. A Abril era um horror, um terror nos quadrinhos e ganhava muito dinheiro com os quadrinhos, tanto que tem aquela expressão, né, o pato paga a conta dentro da Abril, porque muita publicação de luxo da editora Abril, que flopava nas bancas, tinham o prejuízo coberto em razão de formatinhos da Disney principalmente e de outros títulos, mas principalmente da Disney. Por isso se dizia, o pato paga a conta, né, em razão das grandes vendas do Pato Donald, de publicações Disney, essa coisa toda. Mas enfim, foi gostoso demais ler. Só li na verdade até agora 2 historinhas, as 2 primeiras, lerei o resto da Turma do Arrepio, com essa qualidade gráfica, cara. E para mim, que hoje, em razão da idade, tenho problemas visuais, você não ter que se esforçar para ficar lendo diálogos e recordatórios em letrinhas miúdas, pô, isso foi muito gostoso. E aqui no final ainda trouxeram uns extras com ilustrações. Deixa eu voltar aqui para o começo. Pronto, começa aqui. Extras. Então a gente tem algumas artes, ilustrações, estudos de modelos do César Sandoval. Chegar lá. Pronto, tem uma entrevista com o César Sandoval, uma fotografia linda com ele também ao final. Vou já mostrar. Olha só. Esboço de capa, cara. Que coisa linda. Temos também, cadê aqui? Eu quero chegar em... Olha, falando de Dedé Santana, né? Falei em Dedé Santana, tá aqui o Dedé Santana, cara, com o gibizinho da Turma do Arrepio, César Sandoval, coisa bacana, né? A série de TV da Turma do Arrepio, como a gente diz hoje em live action, né? Que era horrorosa, pavorosa, essa série de TV para mim, né? Quando isso surgiu, eu já era bem grande, então não tinha interesse, mas para algumas crianças talvez tenha sido bom. E aqui estudos de personagem, o César Sandoval. E no final a gente tem essa fotografia linda do César, cara. Que coisa linda isso aqui. Muito lindo mesmo. Eu já falei algumas vezes que no passado eu deixei de comprar Turma da Mônica para comprar Turma do Arrepio. Então eu acho que a Turma do Arrepio deu muita dor de cabeça ao Maurício de Souza. O MSP sempre soube agir de uma forma predatória. Predatória eu digo no bom sentido. É assim que o mercado funciona, né? O Maurício ia ali tentando, né, atirando para todo lado, conseguindo seus bons contatos, bons relacionamentos e destruindo até onde podia a concorrência mesmo. Isso causou um prejuízo para os quadrinhos nacionais. Cara, mas é assim que funciona o mercado, né? É assim que funciona o capitalismo. Que vence o melhor e venceu o Maurício de Souza. Uma pena que tenha se tornado o que se tornou hoje. A Turma da Mônica é algo horrível, é algo pavoroso. Eu já falei sobre isso aqui, não vou me repetir. E talvez se nós tivéssemos outros títulos, vamos supor, a Turma do Arrepio tivesse continuado, por exemplo, até os dias de hoje, a gente teria uma opção para concorrer com a Turma da Mônica, e a Turma da Mônica não teria descido tanto o nível de sua arte, de sua argumentação, porque teria talvez medo da concorrência, eu acho, né? Aí são suposições. Mas enfim, me deu muita alegria ter isso aqui em mãos, folhear, ter lido as 2 principais historinhas e falar aqui no canal sobre quadrinhos, sobre infância, cara, sobre os Trapalhões, sobre sentar no corredor do cinema para assistir aos Trapalhões na Terra dos Monstros, a uma escola muito atrapalhada, com Supla e Angélica, e o Zacarias bem estranho, e depois, muito tempo depois é que a gente descobriu, né, que é porque ali ele já estava sendo consumido vivo pela AIDS, até mesmo sentar no corredor do cinema para assistir a Xuxa com o Sérgio Malandro ali, vestido de príncipe, em uma porcaria de filme chamado Uma Lua de Cristal, meu amigo. E desanuviar um pouco o canal, né? A gente falar de coisas não apenas voltadas ao cotidiano horrível que possuímos. Aliás, a proposta inicial desse canal era falar apenas sobre cultura pop. Cultura pop
Depois comecei a falar sobre outros temas que eu também abordava no blog, fui variando, virou um vlog genérico, né? Um vlog onde eu falo de tudo, e por que não falar sobre essas coisas tão boas que haviam em nossa infância e que nos traziam tantas alegrias. Bem, vou ficando por aqui, abraço a todos e até a próxima.